Bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16, versículos 1 a 6, diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: Sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. É muito interessante verificar que no registro bíblico há uma boa quantidade de mulheres que são apresentadas como estéreis e que, apesar de sua condição, a sua incapacidade de gerar filhos, de conceber, elas são agraciadas, então, por uma intervenção, por um milagre, uma intervenção divina, e, por fim, elas, então, podem engravidar e dar à luz, inclusive dar à luz a grandes homens que marcaram aí a história do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Alguns exemplos dessas mulheres são a Sara, sobre quem nós lemos agora, que era a esposa de Abraão, que era estéril, e depois ela vai engravidar e dar à luz a Isaac. A Rebeca, que vai ser a esposa de Isaac, também é apresentada na Bíblia como uma mulher estéril, e, no entanto, depois ela também vai engravidar. A Raquel, uma das esposas de Jacó, também era estéril, mas ela também recebe o favor de Deus. Ana, que é a mãe do profeta Samuel, ela também era estéril, e então ela ia ao templo, ela se derramava ao Senhor e pedia por um filho que ela consagraria para servir a Deus, e Deus então concede esse pedido. Isabel, mãe de João Batista, são alguns exemplos, então, dessas mulheres que eram estéreis, mas recebem o favor de Deus. Dentre essas mulheres que eu citei, a Sara, que é sobre quem nós vamos estudar nessa manhã juntos, ela me chama a atenção porque ela já havia recebido a promessa de Deus. Na verdade, assim, há uns 4 capítulos atrás, nós lemos o capítulo 16, e no capítulo 12 de Gênesis, nós vemos Deus abordando Abrão e lhe prometendo que fará dele uma grande nação, que constituirá um povo separado por meio dele, e que essa nação seria abençoada e abençoaria outros povos da terra. Então, essa promessa de Deus a Abraão atinge diretamente a sua esposa Sara, porque Abraão não poderia conceber e dar à luz a nenhum descendente. Então, era uma promessa que certamente alcançava a Sara. Portanto, embora tivesse recebido essa promessa, Sara parece que começou a ficar irrequieta e talvez até aborrecida com a demora da chegada desse filho. Então, apesar de ter passado muito tempo, ela não estava engravidando. E aí acontece, então, o que nós lemos agora, os primeiros versículos do capítulo 16. A Sara decide resolver aquela questão de não poder ter filhos. Então, ela toma a sua serva, ela propõe isso ao seu marido, Abrão. Dorme, tenha relações com a minha serva, tenha um filho, e quem sabe daí eu consigo, então, ter uma família. Os motivos, na verdade o que acontece aí é uma barriga de aluguel, assim, que não é nada moderno, já aconteceu ali, em Gênesis capítulo 16. Então, Sara não consegue conceber, ela quer ter um filho, ela quer expandir a família, então ela vai dar a serva dela para o marido,
para que eles tenham um filho que seria, então, supostamente, a intenção, pelo menos, era que fosse dela. Então, quando nós olhamos essa terceirização que a Sara faz, essa barriga de aluguel, eu acho bastante interessante nós analisarmos juntos qual foi o motivo por que Sara tomou a decisão que ela tomou. E depois, quais foram as consequências dessa decisão que ela tomou? De terceirizar a concepção e o nascimento aí de um filho para uma outra pessoa, que não era ela mesma, né? Para quem Deus havia já prometido. Eu acredito que essa análise de pensar por que Sara tomou essa decisão e quais foram as consequências dessa decisão que ela tomou, pode nos ajudar e muito no nosso relacionamento com Deus. Eu vou abrir, portanto, aqui um parênteses para falar rapidamente sobre essa questão da terceirização, que eu acho que vai ajudar a gente nessa reflexão. Então, hoje se fala bastante em terceirização e eu acredito que a maioria dos irmãos envolvidos aqui na área da moda, do têxtil, devem estar vivendo, né, essa realidade, as dificuldades que são inerentes a ela. Então, por um lado, disse que a terceirização pode representar um avanço nas cadeias de produção. Por quê? Porque ela nos permite usufruir de serviços agora mais especializados. Né? Então, isso seria aí um aspecto bom da terceirização. Além do que, para o empresário aí final, a terceirização, sem dúvida alguma, segundo aí os estudos, artigos, tal, representa uma economia na produção, o que vai se refletir diretamente num lucro maior. Né? Além de aliviar a pessoa que terceiriza o serviço de dores de cabeça com burocracia e tudo mais o que envolve você ter um grande quadro de funcionários nas suas relações trabalhistas e assim por diante. Então, esse, na verdade, seria a dificuldade que a terceirização, então, apresentaria, que é quando a gente perde aí nessa cadeia da terceirização, o controle, né, das condições de trabalho e quem é realmente que está executando aquele serviço. E aí vão surgindo aí as surpresas, né, de uma realidade mais próxima a nós, descobrirmos que uma oficina de costura, por exemplo, onde eu encomendei um serviço, utiliza o trabalho escravo, às vezes até o trabalho infantil, ofendendo, em outros casos, gritantemente os direitos básicos humanos por causa das condições em que aqueles trabalhadores são submetidos. Mas, de qualquer forma, aonde eu queria chegar é porque as pessoas terceirizam. Né? E eu vejo que, apesar dessa controvérsia que há, e disse que há essa controvérsia, até por causa de um projeto de lei a respeito da regulamentarização ou não desse tipo de serviço, mas eu vejo que é muito unânime a razão por que a terceirização assim está dando certo. Né? E as pessoas estão optando por incluir em sua cadeia de produção esse tipo de prestação de serviço, de contratação de serviço, que seria justamente o que eu já falei, que é se livrar da dor de cabeça, assim, do trabalho, da burocracia, da CLT e todas aquelas coisas mais, de também futuramente sofrer, o risco de sofrer uma ação trabalhista e assim por diante. Então, eu acredito, assim, talvez eu não esteja totalmente correta, mas eu acredito que a gente pode dizer que a terceirização ela segue uma equação que diz que quanto menor o esforço para maior resultado, melhor. Então, a gente sempre está buscando isso, a menor forma de investir para ter uma maior forma de lucrar e usufruir aí dos frutos do nosso trabalho. E eu acredito que uma das grandes também críticas quanto a esse tipo de prestação de serviço e contratação, até de uma frente que não quer regularizar o serviço, não quer normatizar, criar leis que regulamentem a terceira. Eles acham que tem que abolir mesmo, porque isso dá brecha para
trabalho escravo, e aí uma cadeia toda que perde controle. Mas eu acho que esse princípio, né, de que a gente quer sempre levar mais vantagem, né, de como que eu faço para, né, poder investir menos e ganhar mais. Dizem agora que tem um monte de fórmulas aí que faz emagrecer só tomando um negócio. Assim, o ser humano é incrível na sua criatividade de criar recursos e artimanhas para poder investir menos, se esforçar menos, gastar menos e obter mais. E eu vejo que esse é um princípio que está muito presente no nosso relacionamento com Deus. E por isso que eu trago essa reflexão hoje aqui, para ver se o Espírito Santo ele dá uma ajustada aí em algum aspecto dessa nossa caminhada, que precisa sempre estar tão alinhada à fonte de vida, que é o nosso Senhor Jesus. Então, como eu ia dizendo, no capítulo 12 de Gênesis, Deus promete a Abraão e, portanto, a Sara, uma descendência através da qual ele estabeleceria o seu nome e também comunicaria o seu nome, né, a outros povos da terra. Mas essa promessa parece que demora a se cumprir. E então, a Sara decide propor ao seu marido que tenha relações com a sua escrava. A pergunta sobre a qual eu gostaria de refletir é: por que Sara tomou essa decisão? Ou, será que quando Sara decidiu pegar a serva dela e falar: Abraão, faz um filho com essa mulher e vamos dar continuidade à família, será que a preocupação de Sara era a promessa de Deus? Puxa, a Sara estava tão preocupada. Quando que esse povo de Deus vai ser formado? Quando que vai vir esse descendente? Quando que a gente vai poder pensar e enviar na nossa família missionários por todos os povos dessa terra para divulgar o nome do Senhor? Ai, meu Deus, não aguento esperar. Vamos logo arranjar esse descendente. Será que essa tinha sido a preocupação de Sara quando ela tomou a decisão de entregar para seu marido a sua escrava? Não parece. Pela leitura do texto de hoje, não parece que a preocupação de Sara, que a motivação em resolver logo esse problema do filho não estar vindo, fosse ou estivesse de alguma maneira ligado com Deus, em qualquer esfera que fosse. Porque ali a gente vê no versículo 2, ela começando a frase assim para Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, né? Então, desculpem se vocês acham que eu exagerei um pouco na interpretação da fala dela, mas eu consigo entender e captar muito bem esse tom da Sara. Então, havia ali algo muito mais pessoal dela mesma. Esse ressentimento, talvez, contra Deus. Deus não me deu filho, né? E ainda ele fica me tirando, falando que vai fazer de mim uma descendência. Então, é assim? Então tá, então vai, vamos fazer um filho, então. Vamos ver quem que resolve essa parada. E parece, então, que essa motivação que levou a Sara a tomar essa decisão bem complicada, não tinha nada a ver com Deus, no primeiro momento, mas tinha a ver com ela mesma. Outra coisa que a gente consegue perceber é quando ela diz assim: já que o Senhor não me concedeu filhos, né? E aí ela vai dizer: toma, Hagar, e vamos fazer um filho. Quem sabe assim eu consigo ter uma família. Então, de novo, aonde ela quer chegar com tudo isso? Em estabelecer uma família para si mesma. E o jeito que ela faz aquilo, que não é nem um pouco parecido, né, com a Ana, quando ela vai ao templo e ela se derrama diante de Deus, e a sua angústia e o clamor por um filho, porque ela era estéril, era tão profunda que ela nem conseguia expressar em palavras audíveis. Não é essa a atitude de Sara. Parece que Sara chega com uma postura bastante arrogante e orgulhosa, e diante de Deus, como se Deus tivesse a obrigação de lhe dar um filho. Como se ela tivesse direito de receber aquele filho. O que é claro, de qualquer forma, é que o desejo de seu coração havia se desconectado de Deus há muito tempo. O desejo de ter um filho
estava desconectado do desejo de glorificar a Deus, ou de estabelecer o reino de Deus, ou de contribuir para a constituição de um povo de Deus que seria abençoado e abençoaria outras nações. Não tinha nada a ver com Deus. E aí eu gostaria de fazer mais uma reflexão. Será que nós, em nosso relacionamento com Deus, nas nossas caminhadas, que chamamos de espirituais, há também sinais de que estejamos correndo, batalhando, buscando, vivendo e nos esforçando por coisas, por promessas, por objetivos que, assim como Sara, em relação a ter o filho e construir família, deixaram de ter conexão com Deus, o seu caráter, a sua glória, a sua vontade, a sua palavra. Então, alguns sinais, através aqui da própria pessoa de Sara, que podem nos dar a desconfiança de que, puxa, eu acho que isso aqui na minha vida hoje é um filho, é uma família que eu estou buscando, mas isso não tem nada a ver com Deus. Quais seriam esses sinais? Primeiro, ressentimento contra Deus. A Sara mostra nitidamente que ela tem esse ressentimento. Você está ressentido com Deus? Porque Ele não está te dando algo? Porque Ele não está respondendo uma determinada oração? Talvez esse seu ressentimento seja um sinal de que aquilo que você está buscando, e por causa do que você ficou ressentido, pode não ter muito a ver aí com Deus. Outro sinal que pode indicar que o que a gente está buscando não tem a ver com Deus, mas tem a ver só comigo mesmo, é justamente o orgulho. E nos dirigirmos a Deus exigindo dele coisas, respostas, intervenções, atitudes, milagres, como se ele fosse obrigado a curar a minha doença, obrigado a sanar a minha dificuldade, obrigado a prover um livramento financeiro, obrigado a me arranjar um marido ou uma esposa, no caso dos solteiros, óbvio, como se Deus fosse obrigado a isso. Será que os pedidos que nós temos feito, e quando não atendidos, têm nos frustrados? Porque, como disse Jesus, vocês não recebem porque pedem mal? Porque pedem para satisfazer a vocês mesmos? Talvez seja a resposta que Deus está nos dando hoje. Aquela oração que faz anos que eu peço e não é respondida. É porque não é para orar por isso ou não é para orar assim. Tudo em nossas vidas, se acreditamos que Cristo é o nosso Senhor, precisa estar de acordo, em conformidade à sua vontade, ao seu coração. Não é Ele quem tem de se ajustar a mim. E é muito interessante ver depois que no capítulo 21, por exemplo, e depois em outros episódios, quando a Isabel vai ter João Batista e assim por diante, que o filho que nasce, esse filho que é fruto do milagre, do favor de Deus, ele é referido como o filho da velhice. Então, quando vai nascer o Isaac, a Sara vai dizer, o Abraão vai dizer que esse é o filho da minha velhice. Depois, mais para frente, você vai ver a Isabel falando a respeito de João Batista, que é o filho da minha velhice. Por quê? Deus demorou um pouco para dar o filho, né? E esse filho veio em suas velhices. E eu fiquei pensando, porque essa expressão ela é repetida por diversas vezes na Bíblia. E é uma expressão que aparece igualmente, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo. E eu achei isso muito interessante, e eu achei que valia a pena trazer aqui para a gente refletir junto. Então, eu fico pensando, quais seriam as razões porque Deus dá o filho somente na nossa velhice? Essa velhice, eu acredito, não se trata de uma velhice de física, biológica, né? Mas ela certamente indica a maturidade. Então, eu acredito que se eu pudesse enumerar em duas as razões porque Deus nos dá filhos na nossa velhice, a primeira seria... Pode projetar para a gente, por favor? Para que nós não percamos o foco em Deus. Talvez, se Deus nos dá o Isaac, se Deus cumpre a sua promessa, se Deus responde a nossa oração, se Ele resolve aquele nosso problema muito cedo, quando ainda estamos imaturos, quando ainda somos jovens,
As chances de nós pegarmos aquele Isaac e dizer para Deus, valeu Deus, até a próxima, tchau e bênção, dar as costas e transformar esse Isaac, que foi Ele mesmo que me deu, num ídolo. E substituir o senhorio de Deus na minha vida por esse presente que Ele mesmo havia me dado, talvez se eu tivesse recebido quando muito jovem, quando imaturo, essas chances fossem maiores. Talvez, com o tempo, a frustração, o desgaste, quando finalmente o Isaac chegar, nós só possamos reconhecer que é de Deus. Assim como foi com Abraão. A gente vai abordar essa questão aí na segunda razão, então. O que tem nos feito, como Sara, arregaçar as mangas e providenciar as respostas das nossas próprias necessidades, atropelando a provisão de Deus, deixando de lado a confiança, a humildade, a submissão, até mesmo a obediência aos seus padrões e valores? Porque, manda o Ismael aí, porque o filho da Hagar, a serva da Sara com Abraão, ele de fato nasceu. E ele vai se chamar, então, Ismael. Então, será que nós, em nossa caminhada com Deus, nosso relacionamento com Deus, não estamos também tão afobados, tão apressados, tão acelerados, tão idolatrando ali o produto final, a resposta da oração, o cumprimento da promessa, que nós estamos mandando ver aí na produção em massa dos Ismaéis da vida? O problema é que, enquanto eu estou produzindo e gerando Ismael, o Isaac não vem. Porque o Isaac é o filho da velhice. É quando nós estamos rendidos ao Senhor. Quando nós abaixamos a guarda, quando nós reconhecemos e confessamos que não, o Ismael não é o filho da velhice. Não é o filho da promessa. Não é aquele que me faz lembrar e reconhecer que eu era estéril. Mas fui agraciado. E sabe, o Ismael, ele causou uma boa dor de cabeça ali naquela família. Porque desde que a Hagar engravida, e nós lemos isso no versículo 6, ela começa aí a encher o saco, desculpa a expressão, no versículo 5, mais especificamente, da Sara. E começa a menosprezar, e aí dá aquela confusão, aí a Sara fica brava, e aí ela culpa Abraão, sendo que a ideia foi dela, né? Mas sabe aquela história, né? Da responsabilidade final e tudo mais, e que aconteceu lá em mas isso é um outro assunto. E então ela começa a ficar irritada e ela começa a maltratar a Hagar. E a Hagar, então, foge porque ela não aguenta tantos maltratos. E aí o anjo aparece, traz Hagar de volta. Aí, por fim, o Ismael nasce. E depois o Isaac vai nascer também. Aí vem a rixa entre o Ismael e o Isaac. É uma dor de cabeça ter que lidar com os dois. A melhor coisa é esperar pelo Isaac. Então, será que na minha vida hoje, no meu relacionamento com Deus, eu andei gerando e produzindo Ismaéis? Eu andei dizendo, Deus, não vai dar, entendeu? Deixa eu fazer aqui do meu jeito. Vamos resolver essa parada. Quando nós observamos aí as consequências do nascimento de Ismael para aquela família, nós podemos extrair também algumas características que podem, de repente, nos fazer identificar em nossas próprias vidas e relacionamento com Deus, se há Ismaéis. Né? Primeiro dele seria que o Ismael, eu o desejo e o busco mais do que ao próprio Deus. Então, você não vê a Sara dizendo para Deus, eu te amo, eu confio no Senhor, minha vida é sua. Nesse momento, a Sara nem está falando mais com Deus. Ela está brigando com Abraão, com a sua escrava, falando, já que Deus não me dá firme mesmo, então vamos resolver esse negócio aqui.
Será que a gente não está assim também? Deixamos de falar com Deus, deixamos de buscá-lo, de desejar amá-lo mais do que tudo. E quando nos dirigimos ou nos lembramos da existência de Deus, é para dizer o que Ele precisa nos dar, o que eu preciso, o que eu quero. Então, se eu estou buscando e desejando algo mais do que a Deus, isso pode indicar que esse algo é um Ismael na minha vida. E pode ser que eu esteja realmente depositando esforços para gerar esse Ismael. Mas enquanto eu estiver fazendo isso, eu não vou receber Isaac. Outra característica de que indique que há um Ismael na nossa vida é que a presença desse Ismael, ou a conquista desse Ismael, não nos traz quebrantamento e reconhecimento da graça de Deus, mas nos faz orgulhosos de nós mesmos. Fui eu que fiz. Fui eu que conquistei. Então, se há algo que você tem e do qual você somente consegue se orgulhar, e nunca jamais aquilo te quebrantou, de forma que você pudesse agradecer a Deus e reconhecer: isso aqui foi o Senhor que me deu. É graça, não é meu. Se há algo assim, isso pode ser hoje um Ismael na sua vida. Aí você vai dizer: mas fui eu que trabalhei, fui eu que corri atrás, fui eu que estudei, fui eu que ralei, fui eu que... Pois é. Exatamente esse é o Ismael. O que há na nossa vida que nós possamos pegar, levar diante de Deus e dizer: isso eu não te dou porque é meu? Será que há algo assim? Se há, é o Ismael. E ele dá muitos problemas, né? Outra forma como esse Ismael pode se materializar é nos nossos relacionamentos interpessoais. Então, quando eu escolho quem eu vou amar. Então, eu amo quem pode me amar de volta, eu dou para quem pode me agradecer e retribuir, e aquilo, então, vai me fazendo receber o retorno do que eu fiz, aquilo me torna orgulhoso, aquilo não tem nada a ver com graça, com Deus, porque fui eu que dei, fui eu que amei, e eu estou recebendo na mesma proporção. Para amar alguém que vai me amar de volta, para compartilhar e dividir com alguém que pode me retribuir, eu não preciso de um milagre, de uma intervenção divina. É muito fácil. O problema é que esse tipo de relacionamento não caracteriza o relacionamento que um discípulo de Jesus deveria procurar, intencionalmente, cultivar e desenvolver. Jesus disse que nós precisamos amar aqueles que não podem retribuir. Ele nos amou assim. De que forma nós podemos retribuir o seu amor? E ele disse o quê? Como eu amei vocês, amem aos outros. Então, a reflexão desse momento seria: quantas pessoas no meu círculo de relacionamentos há que eu estou amando e com as quais eu estou dividindo, que não podem, de maneira alguma, me retribuir? Se não há nenhuma, precisamos começar a procurar urgentemente e intencionalmente, se quisermos ser reconhecidos como discípulos de Jesus. Então, a primeira razão pela qual Deus nos daria, então, filhos na nossa velhice, seria para não perdermos o foco em Deus. Porque a gente vai aprendendo, vai sendo quebrantado, vai entendendo o negócio. Não é com as minhas forças. Não é assim. Se eu tentar, olha o Ismael que eu fiz. A segunda razão seria para jamais deixarmos de reconhecer que o Isaac, a promessa, o favor que recebemos é pura graça imerecida. Tendo recebido o filho após um processo de amadurecimento, por meio da submissão, confiança, obediência, nós teremos tido gravado em nossos corações a verdade de que Isaac não nos pertence. É isso que aconteceu com Abraão. Demorou tanto. Ele se frustrou tanto. Ele foi tão quebrantado que quando ele se rendeu e ele viu que não havia mais jeito, Deus deu. Que alguns aninhos depois, muito menos do que ele teve que esperar pela vinda do Isaac, quando Deus lhe diz, me dá o Isaac, ele vai dizer, sim, Senhor, sem relutar.
Porque ele sabe que não é dele. Ele recebeu em sua velhice, no momento oportuno. Então ele vai lidar e administrar aquilo de maneira correta. Se a gente pudesse alegorizar aqui, o que seriam os Isaques que nós esperamos, que nós precisamos, os milagres que nós precisamos, as intervenções divinas que precisamos em nossas vidas? Tem muita coisa sobre a qual nós podemos falar. Mas eu gostaria de tratar aqui especificamente a questão do nosso relacionamento com Deus. Então eu vejo que muitas pessoas têm essa dificuldade, né, e nos procuram com esse questionamento. Como eu posso fazer para conhecer melhor a Deus? Para entender o que a Bíblia está falando, para discernir se é a vontade de Deus ou não. Como eu posso fazer? Preciso trilhar esse caminho do passo a passo, de obediência, confiança, humildade, espera, esvaziamento. Eu preciso investir nesse relacionamento. Mas eu percebo que, infelizmente, o que tem acontecido demais, em todas as terceirizações, se é que assim podemos dizer, que nós fazemos na nossa vida, nos nossos relacionamentos, essa terceirização no nosso relacionamento com Deus. Então, nós queremos, sim, ser abençoados, queremos ter intimidade com Deus, mas nós queremos ser salvos. Mas nós não queremos ajustar a nossa rotina para começar a meditar na palavra. Nós não queremos sacrificar uma refeição para buscar a Deus em jejum. Nós não queremos separar um tempo, deletar um jogo ou desconectar de uma conta, de uma rede, 1 milhão de redes sociais às quais eu estou conectado, para entrar no meu quarto, fechar a porta e encontrar a Deus em secreto. Não, nós não queremos pagar esse preço. Isso aí nós queremos que o pastor faça por nós. Aí domingo que ele traga uma mensagem que me revele a vontade de Deus. Oração, isso, quem está dirigindo as orações matinais, as orações quinzenais, que essa pessoa prepare, busque o Senhor, venha cheio e traga o Espírito Santo para me arrebatar naquele dia. Mas eu quero que outros façam isso por mim. Mas aí isso daí fica caótico. E eu começo a achar que porque eu ouvi sobre Deus, eu conheço Deus. Eu já falei aqui sobre isso, aquela história de você ler aquelas revistas Tititi contigo e você achar que você é super amigo do Neymar, assim, nossa, meu camarada, porque você sabe tudo dele. Quantas cuecas ele tem, quantos pares de sapato, quantas mil mulheres ele já namorou, já casou, quantos filhos ele tem. Então você sabe tudo sobre ele e você acha que você é amigo dele. Só que se você cruza com ele na rua e você fala, Neymar, ele vai olhar para você e dizer o quê? Oi? Quem é você? Será que nós não corremos o risco de passar por isso quando cruzarmos com Jesus? Porque eu li sobre ele, porque eu ouvi sobre ele, eu acho que eu conheço, mas aí um dia eu vou cruzar com Jesus ali nos corredores do reino do céu, se é que há corredores. Há corredores, Apocalipse fala que há corredores. E aí eu vou dizer, Jesus, ele vai dizer, quem é você? E ele já nos avisou. Que dizer, eu sou aquele que todo domingo estava lá no culto, eu sou aquele que servia naquele departamento, eu sou aquele que fazia isso, que fazia aquilo, pode não ajudar naquele dia. Porque Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a salvação. Só é possível receber a vida e a salvação se mantivermos relacionamento com Ele. E relacionamento é pessoal, ninguém pode fazer por você. Então, eu gostaria de encorajar todos nós a trilharmos esse caminho do passo a passo para obter esse Isaac, que é o relacionamento, a intimidade com o Senhor. Às vezes, alguns jovens me procuram e falam, Tchanda, o que você acha que eu tenho que fazer? X ou Y? Quer jogar batata quente na minha mão? Quer que eu decida por ele? Aí, o que eu faço? Eu pego a batata quente e jogo de volta na cabeça do irmão, com amor, claro. Eu não vou intermediar a relação de ninguém com Deus, porque se eu fizesse, eu vou para o inferno. Porque isso só quem pode fazer é Jesus. Mas há muitos cristãos procurando esses intermediadores no seu relacionamento com Deus. E não estão procurando Jesus. Estão procurando pastores, evangelistas, líderes, profetas. Sabe, pregação no YouTube? Não, é uma bênção hoje em dia, YouTube, tecnologia, tem pastores bênção. Mas
se você só ouve falar, por mais ungido e cheio do Espírito Santo que seja esse pastor que você ouve, esses 1 milhão de pastores que você ouve no YouTube, isso não significa que você está se relacionando com Deus. Nós precisamos amadurecer nesse relacionamento. Para isso precisamos buscar e caminhar esse caminho de obediência, de confiança, de fidelidade e de humildade. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, mais uma vez, para nos ensinar a caminhar com humildade, esse passo a passo que nos vai tornando quebrantados, maduros, reconhecedores de que somos estéreis, de que não podemos por nós mesmos. Que possamos nos render, baixar a guarda, nos falir diante do Senhor e dizer: me dá. Me dá o seu Isaac, me dá vida, me dá salvação, me dá intimidade, o seu Espírito Santo, relacionamento contigo, e que possamos não dar um jeitinho produzindo Ismaéis, mas possamos amadurecer e esperar por Ele mesmo, e que assim os nossos relacionamentos pessoais com Deus possam amadurecer e possamos nos tornar uma igreja que é conhecida por Ele. Amém? Vamos ter um minuto de oração. Queria convidar a igreja a fechar os olhos. Senhor, nós te agradecemos pela tua presença aqui neste lugar. Te agradecemos principalmente por Cristo, pela obra que Ele consumou naquela cruz, a sua ressurreição, nos permitindo sermos libertos de nós mesmos e vivermos uma vida que é governada por um Deus que é um Deus de amor, que é essencialmente amor, em seu caráter. E que nós não desperdicemos, Pai, esse acesso que o Senhor nos dá, exclusivamente pela sua graça, buscando intermediários no nosso relacionamento contigo, ou buscando artimanhas que facilitam aí ver resultados, mas que não vêm de ti. E que o Senhor tenha misericórdia para nos ajudar a caminhar o passo a passo, com fé, com confiança, com humildade, até que possamos amadurecer no relacionamento contigo, receber todos os filhos da velhice que o Senhor deseja e tem preparado para nós. E que assim o seu nome seja grandemente glorificado através de uma igreja que reconhece que é estéril e que está sempre disposta a te dar tudo, porque reconhece que tudo vem de ti, por ti e é para ti. Em nome de Jesus.